Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Terço na prisão. Determinamos então rezar o nosso terço. A Jacinta tira uma medalha que tinha ao pescoço, pede a um preso que lhe pendure em um prego que havia na parede e de joelhos diante dessa medalha começamos a rezar. Os presos rezaram conosco, se é que sabiam rezar, pelo menos estiveram de joelhos. Terminado o terço, a Jacinta voltou para junto da janela, a chorar. Jacinta, então tu não queres oferecer este sacrifício a Nosso Senhor? Lhe perguntei. Quero, mas lembro-me da minha mãe e choro sem querer. Então, como a Santíssima Virgem nos tinha dito que oferecêssemos também as nossas orações e sacrifícios para reparar os pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria, quisemos combinar a oferecer cada um pela sua intenção. Oferecia um pelos pecadores, outro pelo Santo Padre e outro em reparação pelos pecados contra o Imaculado Coração de Maria. Feita a combinação, disse a Jacinta que escolhesse qual a intenção, porque queria oferecer. E ela então disse a Jacinta: eu ofereço por todas, porque gosto muito de todas. E assim acabo mais uma parte do retrato de Jacinta que está a ser descrito por Lúcia na sua primeira memória, das tais memórias da Irmã Lúcia, que estão disponíveis online e que qualquer um pode ler. E convido todos a ler. E diante disto que lemos agora, um terço na prisão, os pastorinhos não tiveram respeito humano, não tiveram ali a perguntar se algum daqueles presos era católico, se não era católico, se gostava ou não gostava de rezar, se gostava ou não gostava de Nossa Senhora. Jacinta pegou uma medalha que tinha ao pescoço, pendurou num prego. Aliás, pediu a um preso para que pendurasse a medalha num prego que havia na parede. E então começaram a rezar de joelhos. E os presos, não sabemos quais eram católicos e quais não eram, sendo certo, como dizia aqui a Lúcia, que disse aqui a Lúcia, pelo menos se ajoelharam, pelo menos estiveram de joelhos e fizeram o terço ali na prisão. Não houve, da parte dos pastorinhos, aquele receio de fazer um terço no meio de pessoas que não sabiam que crença tinham. Mas os apóstolos, quando foram pregar, eles não tiveram receio de pregar Jesus Cristo. E eles sabiam bem que aqueles povos tinham outras crenças. São Paulo, por exemplo, quando chegou numa cidade e viu ali muitas estátuas a deuses, e encontrou no meio daquelas estátuas todas uma estátua a dizer ao Deus desconhecido. Isso porque naquele tempo haviam povos em que achavam que deviam adorar todos os deuses que existissem, porque tinham medo que, se um Deus ficasse zangado, de certa forma, esquecido, pudessem depois castigar aquele povo. Então tinham que colocar uma estátua a dizer ao Deus desconhecido: se houver aqui algum Deus que nós ainda não prestamos culto, que seja este. E São Paulo, na sua sabedoria, usou daquela estátua, e no meio de pessoas que não eram católicas, que não eram cristãs, que nunca tinham ouvido falar de Cristo, o que é que ele disse? Eu vim vos pregar este Deus desconhecido que vocês ainda não conhecem. Paulo, pois, estando de pé no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo um pouco excessivamente religiosos, porque
Indo eu passando e vendo os vossos simulacros, encontrei também um altar, sobre o qual estava escrito ao Deus desconhecido. Aquele, pois, que vós adorais, sem conhecer, esse é o que eu vos anuncio. Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo ele o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por homens, e nem é servido pelas mãos dos homens, como se necessitasse de alguma coisa. Ele que dá a todos a vida e a respiração, e todas as coisas, e de um só homem fez sair todo o gênero humano, para que habitasse sobre toda a face da terra, fixando a ordem dos tempos e os limites da sua habitação, para que busquem a Deus e o encontrem como as almadelas, embora ele não esteja longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como até o disseram alguns dos vossos poetas, somos verdadeiramente da sua linhagem. Sendo, pois, linhagem de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro ou à prata, ou à pedra lavrada por arte e indústria do homem. Porém, Deus, não levando em conta os tempos desta ignorância, anuncia agora aos homens que todos, em todo lugar, façam penitência, porque fixou um dia em que há de julgar o mundo conforme a justiça por meio do homem que destinou para juiz, do que dá certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. E quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns faziam zombaria, outros, porém, disseram: outra vez te ouviremos sobre este assunto. Assim saiu Paulo do meio deles. Todavia, algumas pessoas, agregando-se a ele, abraçaram a fé, entre as quais foi Dionísio, Areopagita, e uma mulher chamada Damares, e outros com eles. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 22 a 34. Eu acho que hoje em dia Deus está cada vez mais desconhecido pela humanidade. As pessoas foram buscar tantos deuses e tantas crenças. Estamos num tempo de comunismo, como dizem, em que todas as religiões parecem todas equiparadas. Mas qual dessas religiões? Aquele que veio dizer e falar e pregar e fundar, morreu numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Qual deles? Qual deles foi antecedido por profecias? Quase 2000 anos antes já falavam dele. Nesse livro que eu estou a ler da vida de Cristo, de Fu Tong Shin, posso-vos dizer que ele começa assim, a relatar que entre todas as religiões, a religião católica, fundada por Cristo, usando a Papa como chefe da Igreja, foi uma religião não feita com o fundador que recebeu uma iluminação, um conhecimento. Já muito antes de Jesus nascer, Deus preparou profetas que o anunciavam. Jesus foi apenas cumprir as profecias todas. Ele não era um profeta como os outros. Ele era filho de Deus e é o filho de Deus. E encarnou. E encarnou no meio de nós para quê? Para que pudesse redimir o pecado. Porque a ofensa que foi feita a Deus era uma ofensa que nós, humanamente, nunca poderíamos reparar. Tinha que ser o sangue, o corpo de Cristo, para reparar tão alta ofensa a Deus. E parece que os pastorinhos, eles sabiam que, perante a fé, quando acreditamos que estamos na religião verdadeira e que só existe e que só a nossa leva as pessoas para o céu, e os pastorinhos sabiam e estavam neste trabalho de conversão dos pecadores, então eles tinham que levar mais almas para o céu. Eles não podiam ter respeito humano e dizer: olhe, ser preso, se tu não acreditares, não me importo. Porque, afinal de contas, cada um é livre para ter a sua religião. E se quiserem para o inferno, que vá. Não, os pastorinhos estavam preocupados
com os pecadores que iam para o inferno. Eles tinham verdadeiro amor aos pecadores. Tanto amor eles tinham que eles não se preocuparam ali no meio da prisão, no meio de pessoas desconhecidas, no meio de pessoas que fizeram coisas que mereciam estar ali. E eles, mesmo não merecendo estar ali no meio daquelas pessoas, eles não se importaram de levar a eles também o terço. Vamos rezar o terço. E rezaram. E os presos, independente das suas crenças, também se ajoelharam. Por quê? Porque os pastorinhos deram a eles um exemplo. Os pastorinhos não precisaram dizer aos presos: vamos agora ajoelhar e vamos fazer o terço. Eles também não perguntaram: vocês querem fazer o terço? Vocês querem rezar o terço? Os pastorinhos não são ecumênicos, porque eles sabem que só Jesus salva. Porque eles sabiam que Nossa Senhora, quando lhes disse que muitas almas iam para o inferno porque não há quem reze por elas, eles sabiam que o inferno, naquela imagem de poucos segundos em que Nossa Senhora mostrou-lhes o inferno, eles sabiam que eles não podiam estar com estes cuidados todos, porque qualquer um daqueles presos que estavam ali podia naquele dia, naquela noite, a seguir morrer. E ele ia também para o inferno, como Nossa Senhora dizia. Então não podia-se esperar que as pessoas tivessem tempo. Era preciso mostrar a verdadeira fé. E os pastorinhos rezaram o terço ajoelhados e os presos também. Mas Jacinta, depois do terço, começou a chorar. Por quê? Porque era uma criança e estava longe da sua mãe. Ela lembrava-se da sua mãe, do seu pai. Meu Deus, ela tinha 7 anos. Primeira vez que estava longe de casa. Quantos dias já estiveram presos em Orém? Sozinhos, longe dos seus pais, da sua família? Claro que para os pastorinhos foi um grande sacrifício esta prisão. Uma grande cruz, que eu pergunto a cada um daqueles que está a me ouvir, que seríamos capazes de estar assim como os teus pastorinhos. Assim como os teus pastorinhos, a rezar o terço e a oferecer este sacrifício pela conversão dos pecadores. E como Nossa Senhora tinha pedido três coisas para direcionar os sacrifícios deles. Nossa Senhora pediu pelos pecadores, pelo Santo Padre, em reparação pelos pecados contra o Imaculado Coração de Maria. Então a Lúcia lembrou-se de cada um oferecer por cada uma dessas intenções, já que eles eram 3. E perguntou a Jacinta qual era a intenção que ela queria oferecer, aquela dor que ela estava a sentir, que devia ser muito grande, estar longe dos pais, estar sozinha ali, longe da sua família. Mas Jacinta disse: eu ofereço por todas porque gosto muito de todas. Jacinta lembrou-me logo uma parte do episódio de Santa Teresinha do Menino Jesus. Não sei se vocês já leram alguma coisa sobre a vida de Santa Teresinha do Menino Jesus, em que um dia uma das irmãs vai para o convento e lembra-se de dar algumas lembranças, lembra-se de dar aquelas coisas que ela não podia levar para o convento e vai distribuir pelas irmãs. E chama a Santa Teresinha e pergunta: o que queres? E ela disse: quero tudo. E Santa Teresinha vai ser assim, ela vai querer dar tudo a Jesus. Vai querer todo o sofrimento e todo o sacrifício que Jesus puder dar-lhe para ela fazer e cumprir a sua missão. Porque quando amamos a Jesus, temos que dar tudo. E por isso eu lembrei-me logo daquela frase em que Jesus disse que nós não podemos colocar o amor aos nossos pais, aos nossos filhos, às nossas famílias, acima do amor a Ele. Todo aquele, portanto, que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. E o que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não julgueis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer a paz, mas a espada, porque vim separar o filho de seu pai e a filha de sua mãe,
e a nora da sua sogra, e os inimigos do homem serão os seus próprios domésticos. O que ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim, e o que ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E o que não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. O que se prende à sua vida, perdê-la. E o que perder a sua vida por meu amor, acha-la. Isto está em São Mateus, capítulo 10, versículos 32 a 39. E pode parecer estranho que Jesus esteja aqui a colocar as coisas desta maneira. E também demorei muito a perceber esta parte. Mas o que Jesus está a dizer? É que por vezes as pessoas que estão perto de nós querem nos levar a um caminho longe de Deus. Ou podemos, por amor a essas pessoas, acabar por nos afastarmos do mandamento de Deus. Por isso que Jesus começa este discurso a dizer que quem me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Ou seja, aquele que negar também que não é de Cristo diante dos homens, também quando chegar perante Cristo, Cristo também vai dizer: de onde és tu? Que tu também não me quiseste dizer que eras comigo quando estavas diante dos outros. Porque estamos num tempo em que as pessoas parece que por respeito humano, esse é tal respeito humano de qual começamos a falar aqui, logo no início, em que os pastorinhos começam a rezar o terço, independente, e não estavam preocupados o que iria acontecer, ou porque eles começaram a rezar o terço. E pronto, e pediram a um preso para colocar a medalha na parede, e começaram a rezar o terço. Eles sabiam que quando se acredita, nós não podemos ter respeitos humanos. E Jesus está aqui a falar claramente. Não vim trazer a paz à terra, mas a espada. O que quer dizer isso? A espada separa, divide. Por vezes, na nossa própria casa, temos que dizer uma verdade a um irmão, a um filho, a uma esposa, a uma mãe, a um pai, coisas que ele não quer ouvir. E dizer: olha, isso é contra os mandamentos de Deus, isso é pecado. Isso não é fazer a vontade de Deus. O mundo pede muitas vezes para nós abraçarmos o pecado com o pecador. Mas Jesus abraçava o pecador, mas sem o pecado. Mas Jesus, na sua vida, sempre, mesmo a pecadora que ele perdoou, ele disse que também não tem nada contra ti, mas vai e não tornes a pecar. Evitou que apedrejassem, mas disse: vai e não peques mais. Jesus, aqui nesta frase, diz: o que ama seu pai e a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Ou seja, se uma pessoa, por amor ao pai ou à mãe, acaba por fazer coisas contra os mandamentos de Deus, não é digno de Deus, não é digno de Jesus. Se um pai ou uma mãe quer que faças algo ilegal, algo que não é conforme a vontade de Deus, pronto, vamos pensar assim, na sogra que quer que seu filho se divorcie da sua esposa, sem razão justa, só porque não gosta da nora. O marido tem que pensar: primeiro está a vontade de Deus, está a fazer a vontade de Deus, tenho que amar mais a Deus do que a minha própria mãe, que está a dizer para eu me divorciar. Ou então, um pai que, diante de um filho que está muito doente, e lembra-se de levar o filho à bruxa, por exemplo, pedindo auxílio à bruxaria, a coisas que não vêm de Deus, então ele está a amar mais aos bruxos do que a Deus. Ou então, um filho que quer ser católico, quer se batizar, mas porque o irmão, ou o avô, ou o pai, ou a mãe não gosta do catolicismo, e então ele não se batiza. Porquê?
coloca o amor ao pai, à mãe, ao irmão, acima do amor a Deus. E é nesse ponto que queremos chegar e que Jesus está a dizer que às vezes os nossos maiores inimigos são aqueles que estão mais próximos de nós, porque nós temos aquela inclinação emocional com aquelas pessoas e às vezes temos amor a elas e acabamos como aquelas pessoas que vão a um bar e estão com os amigos e gostam daqueles amigos e aqueles amigos começam a beber para além da conta e a pessoa bebe, ser como nós, bebe até caíres, mas tu vais olhar ali, são aquelas pessoas, são tuas amigas, gostas muito delas, mas sabes que se beberes até ficares embriagado, vais cometer um pecado, vais criar um vício em ti. Então tens que amar mais a Deus do que aquelas pessoas e vais dizer, não, isso não pode ser, porque isso não convém a mim. Ou então, quando uma mulher está diante de um emprego, ou um homem mesmo está diante de um trabalho, e a pessoa que está ali, um colega de trabalho, faz-lhe uma proposta e diz-lhe, se fizeres isto ou aquilo, que não é muito lícito, eu dou-te uma promoção, eu faço com que tu tenhas um novo emprego, um salário muito mais alto. Se cederes e fazeres isso que eu estou a querer. Pode ser muitas coisas, a nível sexual, a nível mesmo ilegal. Mas se aquilo for contra a vontade de Deus e contra os mandamentos de Deus, não. Tu vais dizer não. Entre chamar a Deus do que amar o dinheiro, amar o cargo, por mais respeito que eu possa ter por ti, ou chefe, ou pessoa que está ali a dar uma ordem, essa ordem vai contra Deus, contra a vontade de Deus, então tenho que amar mais a Deus do que seguir essas ordens. Nesse ponto nós começamos a perceber o quanto a nossa humanidade está um bocado perdida, porque acabamos por não perceber essa fronteira entre aquilo que Deus quer e aquilo que o mundo quer de nós. E por isso, muitas ideologias têm prosperado nos últimos tempos, devagar, vão prosperando, como o divórcio, a interrupção voluntária da gravidez e outras coisas que vão prosseguindo, andando. Por quê? Porque as pessoas vão achando, isso não é... Temos que ter misericórdia. Mas a verdadeira misericórdia é aquela que leva os outros para o céu. E os pastorinhos, eles estavam bem cientes disso. Muito cientes. Mais cientes do que muitos adultos, talvez naquela época. E por isso Nossa Senhora apareceu a 3 crianças. E é por isso que 3 crianças que, como Jacinta aqui diz, ela podia dizer assim, eu sou uma criança, ainda tenho muito que viver, eu tenho muito que me divertir, eu tenho muito que fazer, eu não posso agora estar a fazer sacrifícios pelos pecadores. Mas Jacinta disse, não importa a duração da tua vida, a tua vida só vai ter uma recompensa se for em Deus, de que adianta uma vida longa e próspera nesta vida, neste mundo, se depois o que vais encontrar do outro lado? Do outro lado é que vais ter a vida, que é eterna. E Jacinta, Francisco e Lúcia já sabiam disso. E Jacinta por isso disse, eu ofereço por tudo aquilo que Nossa Senhora pediu. E Jacinta também amava muito seu pai e a sua mãe. Amava muito a sua família. Notou-se aqui o grande amor que ela tinha por sua família, porque ela chorava e não conseguia perceber porque que a sua mãe e seu pai não estavam ali. E ela vai de encontro também nas palavras de Jesus, porque ela amava mais a Jesus, mais a Deus. Ela mostrou, juntamente com os pastorinhos, que o amor deles era maior a Deus do que a própria família. E aproveitaram
este sofrimento, esta dor muito grande no coração deles, pequenino, no coração ainda novo de criança. Eles usaram este sofrimento para oferecer a Nossa Senhora por aqueles pedidos que ela tinha feito. E tu que estás-me a ouvir? Sim, eu mesma, começar por mim. Também ofereces os teus sofrimentos, as tuas dificuldades, os teus aborrecimentos do dia a dia, por aquilo que Nossa Senhora pediu aos teus pastorinhos? Ofereces pela conversão dos pecadores? Ofereces pelo Santo Padre? Ofereces em reparação pelos pecados contra o Imaculado Coração de Maria? Eis a proposta que os pastorinhos nos deixam, com esta 13ª parte do retrato de Jacinta, em que, a partir do relato de um terço da prisão, um terço que é rezado pelos 3 pastorinhos da prisão, fizemos uma reflexão acerca do que Nossa Senhora nos pede ainda hoje a cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.